Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani e junto com o Carlos Lopes, a gente vai bater um papo essa semana sobre o Banco Central Brasileiro. Bom, os últimos dias foram marcados por muita comunicação do nosso Banco Central e o que a gente aprendeu de modo geral é que a gente tem uma autoridade monetária muito cautelosa e preocupada com o risco inflacionário. Mas quais são os motivos de tanta cautela? Eu vou começar aqui falando um pouco do cenário internacional que de fato pode trazer dificuldades para a convergência da inflação no Brasil. E depois o Carlos complementa dizendo quais são os desafios domésticos para a condução da política monetária. Bom, fora do país a gente tem uma situação interessante. Os investidores têm tido muita dificuldade de se antecipar a cenários e toda vez que isso acontece é natural que todo mundo fique muito mais atento e sensível a dados e eventos de curto prazo. Isso traz volatilidade e aumento nos prêmios de risco. Tem sido a história no final de 2025. Mas quais são os principais temas que tanto preocupam os investidores fora do país? O primeiro deles é a continuidade das tensões geopolíticas na Ásia, na Europa e no Oriente Médio. Isso traz, naturalmente, muita instabilidade financeira. Mas, mais importante, existe muita dificuldade de se fazer diagnósticos da principal economia do mundo, a economia norte-americana. Por um lado, a gente vê o desemprego subindo, a economia perdendo fôlego, mas, por outro, a inflação nos Estados Unidos não converge para o centro da meta de 2%. Diante desse cenário que a gente chama de estagflação, desaceleração econômica, mas com inflação pressionada, qual deve ser a reação do Banco Central norte-americano? E para piorar o que já é complicado, a gente tem troca no comando do Fed em 2026, o que traz o medo de que as decisões possam começar a ser muito mais políticas. Portanto, há muita dificuldade de se ler a economia norte-americana e o que acontece com taxa de juros. Esse é um fenômeno importante porque acaba afetando um outro tema, que é o medo de uma eventual correção das bolsas norte-americanas. A gente tem correção toda vez que os juros internacionais sobem e, portanto, se existe uma possibilidade de que o Banco Central norte-americano suba a taxa de juros em algum momento no futuro, isso faz com que os mercados fiquem muito mais tensos com relação à expansão do mercado acionário nos Estados Unidos. E, por último, se há uma eventualidade de correção, é possível que você também tenha destruição de riqueza, redução de consumo, e isso resgata o tema do crescimento global. Por razões conjunturais e estruturais, a gente já vê menos crescimento na China, na Alemanha, e, portanto, a questão norte-americana é fundamental para se ter um quadro de comportamento de demanda internacional, preços de commodities, fluxos de capitais. O cenário externo, portanto, é muito complexo. Tem tensões geopolíticas, dificuldade de se entender como é que o Banco Central norte-americano conduz sua política monetária, quais são os possíveis caminhos para as bolsas norte-americanas, a gente tem ou não correção, se existe ou não bolha, e por fim, como isso bate em crescimento e fluxos de capitais para os mercados emergentes. É um quadro complexo, portanto, isso justifica um pouco de cautela do nosso Banco Central. Mas, Carlão, conta um pouco da história aqui no Brasil. No caso brasileiro, a gente tem uma somatória de incertezas que não só incluem essas incertezas internacionais que também acabam valendo aqui para o mercado local, mas também várias incertezas domésticas. A gente vem de um quadro de inflação mais pressionada, do que a maior parte dos países. A gente também vem com expectativas desancoradas já há bastante tempo, um histórico inflacionário complicado, de credibilidade do Banco Central para o cumprimento de metas. Então, todas essas incertezas, elas acabam sendo ampliadas aqui. Por isso, o Banco Central, ou pelo menos o novo Banco Central, que já assumiu em meio a muitas dúvidas sobre o compromisso do BC de levar a inflação para a meta, tem feito um esforço importante, adicional, de garantir ou de convencer os agentes de mercado de que, de fato, ele está comprometido em trazer essa inflação para a meta. Por isso ele tem sinalizado uma taxa de juros ainda muito elevada por bastante tempo, mesmo diante de uma melhora dos indicadores no curto prazo. Então a gente tem visto uma melhora nos dados de inflação, uma desaceleração importante nos números de atividade econômica. A gente tem visto um câmbio mais tranquilo, um patamar um pouco mais apreciado, que contribui para a inflação. Algum alívio em expectativas, mas mesmo assim, a gente ainda não chegou num nível que dê um conforto suficiente para o Banco Central para já iniciar um ciclo de corte. E poderia-se argumentar que a gente tem uma taxa de juros muito alta, então por que não já começar a cortar e ir cortando devagar, e no meio do caminho, se perceber que a inflação voltou a acelerar,
ele poderia parar ou reduzir o ritmo, enfim. Mas acontece que uma vez que o Banco Central inicia o ciclo, o mercado antecipa grande parte do trabalho a ser feito pela frente e isso acaba estimulando, tendo efeitos positivos para a atividade econômica, que não é o que o Banco Central deseja no momento. No momento ele quer que a inflação de fato desacelere, convirja para a meta e o mercado acredite ali que ele vai continuar sempre perseguindo a meta de inflação. Então é importante que o Banco Central de fato tenha essa cautela, não tem sinalizado isso nos últimos comunicados e atas, e aparentemente esse início de corte pode ficar lá para março e com alguma sinalização vindo do Banco Central em janeiro. Claro, vai depender muito da evolução dos dados, mas esse parece ser o plano de voo por enquanto. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até o próximo. Um abraço.